Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre como estudar as leis. No seu concurso que está previsto no seu edital, cair algumas leis, algumas normas, ou até muitas leis, muitas normas, e partindo do pressuposto que você não é uma pessoa formada em direito, não é um profissional do direito, não é bacharel, e tem que estudar essas leis porque vai cair lá na sua prova, vai estar presente lá na sua prova naquela parte de conteúdos específicos. Pois bem, e como é que você estuda a lei? Como é que você pode parar, entender o conteúdo da norma, fixar o conteúdo dessa norma para você se dar bem nessa prova? Então, qual que é a ideia do vídeo? No primeiro momento eu vou falar com vocês sobre como você pode aproveitar melhor e compreender essa norma para você que tem dificuldade, e no final do vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês de como que eu faço para poder gravar melhor ao longo prazo o conteúdo dessa norma que eu tenho que lembrar e que vai cair na minha prova. Então fica até o final. Bom, vamos começar a conversar sobre como estudar leis, normas. Eu sei que existe uma grande dificuldade para quem não é da área do direito, até para quem é da área do direito, mas para quem não é da área do direito, a dificuldade é maior, porque as leis, elas usam uma linguagem muito técnica, muito específica e às vezes muito específica dentro de uma própria área, porque você vê que tem leis que são o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de um assunto bem específico, o direito do consumidor, lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, às vezes tem muito termo técnico dentro dessas leis e que, para quem não é daquela área e para quem não é do conhecimento do direito, da área de conhecimento do direito, acaba se enrolando, acaba se perdendo ali na leitura, na compreensão e até saber para saber o que é que eu preciso entender e gravar. Tá, vamos direto à técnica. O que que você tem que fazer? Pensando que você realmente tem muita dificuldade, porque tem aquela pessoa que tem uma. Até lê, até entende, mas acaba passando batido porque não sabe qual que é o conteúdo essencial. Então, se você lê a lei e já consegue entender qual que é o conteúdo essencial de cada norma, você lê um artigo e sabe qual que é o conteúdo essencial de cada norma, tudo bem, você já está um passo adiante. Para quem ainda está começando e não está conseguindo entender a lei, você tem que buscar isso, o conteúdo essencial. Como é que eu faço isso? Se você lê a lei e não consegue entender esse conteúdo essencial daqueles artigos. Você pode fazer o estudo acompanhado por duas formas. Uma é estudando através da leitura, obviamente, todo mundo é obrigado a ler o artigo da lei, não adianta, porque é isso que vai cair lá na sua prova, e vai reproduzir lá na sua prova, você vai ter que ter lido o artigo de lei. Só que a leitura acompanhada ou de videoaulas, onde o professor explica o conteúdo essencial de cada norma, cuidado, olha o que eu falei. Procure videoaulas, se você optar por essa primeira opção, de buscar videoaulas sobre o conteúdo da lei, da norma, busque as videoaulas que vá direto ao ponto. Aquele professor que explica para você qual que é o conteúdo que você tem que gravar essencialmente daquele artigo. Não fique perdendo tempo com videoaulas de professores que ficam tentando explicar demais doutrina, vai demais na história da norma, porque isso não cai. É até legal, é obviamente, todo conhecimento é legal, é gostoso, só que se você está querendo ganhar tempo para passar logo no seu concurso, você tem muita matéria para estudar, tem que ir direto ao ponto. Então, procure videoaulas aqui no YouTube ou nos cursinhos preparatórios de professores que explicam e vão diretamente na norma, e te explica ali a lei seca, o famoso lei seca, ele te explica o conteúdo essencial daquela norma. Então, é uma forma importante. Se você tem dificuldade, cara, a videoaula serve para isso. Um bom professor que te explique o conteúdo da norma, porque aí você passa a entender e a hora que você lê de novo a norma, você já sabe o que significa, o que aquela lei está querendo dizer. Já é um primeiro passo para você fixar melhor aquele conteúdo. Aí você fala, eu não gosto muito de videoaula, eu não sou muito fã de videoaula, eu acho que videoaula perde muito tempo, eu gosto mesmo de leitura. Tá bom, então você vai estudar o conteúdo da lei, da norma, através do que a gente chama de código comentado.
Você vai pegar aquela lei que você precisa estudar e vai procurar um material escrito que seja comentado. Então, por exemplo, Lei de Diretrizes e Bases comentado. O que é esse livro? Ele vai pegar artigo por artigo e vai escrever embaixo qual que é o conteúdo essencial daquele artigo. Então, você vai ler o artigo e ler a explicação sobre o artigo. Geralmente, eu vejo um problema com os códigos, com a maioria dos códigos. Eles são voltados mais para pessoas da área jurídica. Então, esses códigos às vezes pode dificultar um pouquinho a vida de vocês, porque ele é voltado para quem é profissional do direito. Qual que é a outra opção? Apostilas de cursinhos preparatórios para concurso público. Só tomem o mesmo cuidado que na apostila do cursinho preparatório para concurso público, tem que também ir direto ao ponto, porque tem muita apostila aí, de cursinhos inclusive grandes, cursinhos famosos, que quando você vai ver, ele fica muito tempo explicando o que a gente chama de doutrina. Ele vai, se aprofunda, e explica a história, e explica o conceito todo por trás, e não vai direto ao ponto. Não explica artigo por artigo. Tente encontrar apostilas de cursinhos que explica os artigos, artigo por artigo que você precisa entender. Você tem que entender o conteúdo do artigo e ir para frente, e ir para o próximo. Toma só cuidado com isso. Como assim, Douglas? Eu quero entender melhor como é que é feito, por exemplo, uma explicação de um artigo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu estou aqui, ó, com o Código de Defesa do Consumidor aberto. Façamos de conta que você tem que estudar o Código de Defesa do Consumidor e entre os artigos está lá, por exemplo, o artigo 2º. E aí você vai ler. Você lê lá, artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Tá, você leu. Se você não entende muito bem, você passa batido aqui. O professor ele vai ter que mostrar para você qual que é o conteúdo essencial. Ele vai falar, meu querido, minha querida, esse artigo 2º ele vem trazer para nós qual é o conceito de consumidor. Quem é consumidor para essa lei? Não é todo mundo que é consumidor. Quem é consumidor? E aí ele vai mostrar para você que aqui, só nesse artigo, tem 3 coisas que você precisa gravar. Primeiro ele vai falar que consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Então, ele vai destacar aqui, ele vai falar, ó, pessoa física ou jurídica. Essa é a primeira parte que você tem que gravar. Por quê? Não é só pessoa física, não é só pessoa de carne e osso. As empresas, que são pessoas jurídicas, elas também podem ser consideradas consumidoras, desde que elas tenham os outros requisitos. Qual outro requisito? Adquirir produto ou serviço. Então é uma pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, que adquire um produto ou um serviço. Não é só produto, não é só aquela coisa material. Uma prestação de serviço também está dentro de uma relação de consumo. Então, é uma pessoa que pode ser física ou jurídica, que adquire produto e serviço, e aqui é que vem a parte mais importante desse artigo. Lembra que eu falei que o conteúdo essencial, o professor vai ter que te mostrar que o conteúdo essencial desse artigo é o destinatário final. Para ser considerado consumidor, tem que ser destinatário final. Aquele que vai consumir o serviço por último, aquele que vai consumir o produto por último. E aí o professor ele tem que dar para você exemplo para ilustrar o conteúdo dessa norma. Como, por exemplo, façamos de conta que eu sou dono de um restaurante e eu compro hortaliças, né, legumes e verduras de um determinado fornecedor. Eu sou consumidor desse produtor de hortaliças? Não, porque eu sou uma empresa, eu sou um restaurante. Quando eu compro hortaliças, eu não sou o consumidor final. Eu compro essas hortaliças para eu produzir os meus pratos e revender esses pratos lá para as pessoas que participam do meu restaurante. Essas pessoas que comem no meu restaurante, elas são destinatárias finais do meu produto. Então, o destinatário final da hortaliça é a pessoa que come no meu restaurante e não eu. Agora, eu compro também produtos de limpeza para limpar a cozinha do meu restaurante. Eu sou então o consumidor final. Eu, pessoa jurídica, empresa, restaurante, sou o consumidor final, sou o destinatário final dos produtos de limpeza. Porque eu consumo ali os produtos de limpeza para limpar o meu restaurante. Então eu não faço a intermediação. Então eu, restaurante, sou consumidor
quando eu compro produtos de limpeza. Então, o Código de Defesa de Consumidor me protege nesse caso. Agora, com relação ao meu fornecedor de hortaliças, eu não sou um consumidor, eu sou um intermediário, eu sou também uma pessoa produtora. Então, eu não estou protegido na minha relação com o meu fornecedor de hortaliças pelo Código de Defesa do Consumidor. Ah, e aí você tem que gravar esses 3 pontos principais. Tá vendo? Isso aí direto ao ponto. É eu pegar o artigo, explicar os pontos principais e aquilo que você tem que gravar efetivamente desse artigo. Pronto, entendemos esse artigo? Vai para o próximo. Não tem que ficar contando a história, não, porque o legislador, quando elaborou esse artigo. Cara, isso não vai cair, isso não vai cair, é perda de tempo, certo? Então, entendemos? Ou por videoaula que vá direto ao ponto, ou por apostilas e livros de códigos comentados que vai direto ao ponto e que te explica isso numa linguagem acessível e menos juridiquês possível, né? Uma pessoa que não fique tratando isso de uma forma tão técnica do ponto de vista do direito, porque o que vai cair é esse conteúdo, é o conteúdo da própria norma. E agora chegamos àquela parte que eu prometi para vocês, que é como eu faço para revisar o meu material, né? Para revisar o meu conteúdo de norma. Então, entendi, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês sobre consumidor. Eu preciso gravar isso a longo prazo. A técnica que eu uso, e você já deve ter ouvido falar, é sobre flashcards. Cara, flashcards para estudar legislação seca, para estudar e memorizar e gravar no longo prazo o conteúdo de normas, para mim, na minha experiência e na experiência dos alunos que eu tenho no presencial e nas minhas mentorias, ela funciona de maneira excelente. Aí você fala, o que é flashcard? Como é que funciona isso? O flashcard é um cartãozinho, eu não tenho nenhum agora rápido aqui na minha mão porque eu uso o online. Depois eu mostro para vocês a ferramenta, eu posso mostrar para vocês a ferramenta no computador e no celular que eu uso para fazer flashcards. Mas qual que é a essência do flashcard? É um cartão onde de um lado você faz a pergunta e do outro lado você coloca a resposta que você precisa memorizar. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu dei para vocês do conceito de consumidor, você vai colocar de um lado qual é o conceito de consumidor para o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Beleza. Do outro lado você vai responder. Consumidor é toda pessoa física e jurídica que adquire produto e serviço como destinatário final. E aí eu ainda destaco esse destinatário final porque as questões trabalham muito essa questão do destinatário final quando cai isso em prova. Ó, então tá vendo? Isso é o conteúdo essencial. Aí eu vou lá. Daqui, estudei isso hoje, amanhã ou daqui uma semana eu pego esse cartão, eu olho a pergunta e tento responder. E é aqui que vem a grande sacada. Na hora que você tenta responder e responde, você vai ter que perceber se você teve facilidade ou teve dificuldade para responder. Se você teve facilidade, essa foi fácil, lembrei facinho, lembrei com muita tranquilidade dessa resposta. Então eu vou pegar esse flashcard e eu vou revisá-lo de novo daqui muito tempo. Eu vou colocar daqui um mês para eu revisar. Porque eu preciso revisar. Para poder gravar e isso ficar na minha memória. Só que eu não vou ficar revisando todo dia. Como eu gravei muito fácil esse conteúdo, eu vou pegar esse flashcard e vou jogar para mais tempo. Ah não, eu tentei responder e foi muito difícil. Eu nem lembrava essa questão do destinatário final. Opa, então eu tenho que revisar mais rápido. Então eu vou revisar amanhã ou daqui 2 dias. Vou revisar esse mesmo flashcard mais rápido. Essa que é a sacada de estudar por flashcards. Depois eu vou fazer um vídeo detalhando um pouco mais sobre flashcards. Mas para estudar normas, o estudo por flashcards é um dos melhores que você pode ter. E a ferramenta, igual eu prometi para vocês, qual ferramenta que eu uso? Eu uso essa daqui, ó, que é o Enki. Depois você pode procurar. Deixa eu mostrar, né? Eu não estou mostrando minha tela. É o Enki, que é essa ferramenta aqui. Que aqui tem. Eu já fiz as minhas revisões, só tem a revisão hoje de direito empresarial para eu refazer. Mas todas as outras estão zeradas porque eu já refiz, já acordei cedo, já fiz todas as revisões das matérias que eu estou estudando nesse momento. Ó, hoje, por exemplo, eu estudei 62 cartões e gastei 42 minutos de revisões. Então, tá vendo? É uma ferramenta que traz bastante dados para nós. Depois eu faço um vídeo sobre o Enki para vocês entenderem melhor, mas é uma ferramenta também que a gente usa para fazer revisões. De novo,
flashcards é um melhor modelo para fazer revisões. E estudar conteúdo de norma, tente estudar por código comentado ou por videoaula que comenta o conteúdo da norma, e não videoaula que fica contando muita historinha. É isso, é assim que se estuda a norma. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma pílula mágica, não tem nenhum macete. O jeito é esse daqui. O difícil é encontrar professores. Na verdade, não é tão difícil, né? Tem bastante professor bom que explica, que vai direto ao ponto aí. Você só tem que saber filtrar. E materiais também, apostilas e códigos comentados que vá direto ao ponto, que não fique preso tanto às questões técnicas, partindo do pressuposto que você é uma pessoa que está estudando e que não é um bacharel em direito, não é um grande conhecedor das técnicas, das questões técnicas em direito, mas vai cair direito na sua prova. É isso. Boa sorte para você. Se inscreve, comenta, se você quiser mais conteúdos nessa linha e ajuda o canal. Abraço. Até a próxima.